Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você. Nesta manhã de sexta-feira, dia de falar de meio ambiente. E esta semana, em carta aberta, gigantes do varejo europeu afirmam que proteção ambiental é fundamental para a manutenção do comércio com o Brasil. Mais um alerta importante. O grupo que se opõe a projeto de regularização fundiária que tramita no Congresso, derivado da medida provisória da grilagem, ameaçou parar de comprar commodities brasileiras. Eles afirmam que as medidas propostas são contrárias à narrativa e à retórica que o Brasil apresentou na cúpula com o presidente americano Joe Biden, no dia 22 de abril. Mas quais as modificações propostas pelo projeto de lei? Quais as chances, de que um boicote seja realmente iniciado, o que seria muito ruim para o Brasil, sem dúvida alguma. E a gente vai conversar sobre o assunto. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, uma ameaça importante. Em linhas gerais, o que é que esse projeto de lei está propondo? Bom, basicamente, Roxane e ouvintes, ele propõe um aumento da data limite para que os ocupantes de terras da União eles possam pedir a regularização. Ele amplia o tamanho das propriedades que podem pedir a titulação por autodeclaração, sem a necessidade de vistoria presencial por parte de agentes do governo federal. Ele permite que seja feita a emissão de títulos para áreas desmatadas ilegalmente, sem exigir assinatura prévia de instrumento que leve à regularização desse passivo ambiental, nos casos em que não houve autuação ambiental. Ou seja, a pessoa pode pedir a regularização, pode pedir a emissão de título numa área que já foi desmatada, sem que ela tenha a obrigação de recompor essa área, caso ela não tenha sido autuada. Lembrando que recentemente a autuação ficou ainda mais difícil, porque além da redução de equipe do IBAMA, que já vem acontecendo ao longo aí dos últimos 2 anos, hoje um fiscal do IBAMA ele não pode multar diretamente um infrator, ele tem que emitir um relatório, mandar o relatório para o seu superior imediato, e o seu superior vai decidir se a autuação deve ou não ser concretizado. Então, no caso de uma área onde não ocorreu nenhum tipo de autuação, mas ela está desmatada, a emissão de título ela pode ser feita sem que haja qualquer assinatura de compromisso que leve à regularização disso, ou seja, a recuperação florestal. Um outro ponto é que o texto do projeto prevê que terão direito de solicitar essa regularização aqueles que ocuparem terras da União até 25 de maio de 2012. Ou seja, as ocupações mais recentes, elas poderão ser legalizadas. Na legislação atual, o prazo é menor, ele era até 2008. Em resumo, Roxane e ouvintes, a boiada vai passando, pelo menos há uma tentativa forte no Congresso de que isso aconteça. Mas não sem que países preocupados com essa questão percebam, Percebam e já ameacem, portanto, com cortes. Agora, professor, qual é a chance real de boicote diante disso que a gente está vendo, Veja, Roxane, a situação internacional do Brasil, não só por conta das questões climáticas, das questões ambientais, mas por uma série de fatores, a nossa situação é muito ruim. A imagem que o Brasil passa no exterior hoje, ela é muito ruim. E não se descarta efetivamente a ocorrência de um boicote a produtos brasileiros por conta de questões ambientais. Essa pressão ela vem crescendo. Nós já alertávamos para isso mesmo antes do governo Bolsonaro, no final do governo Temer, por conta de algumas medidas que a bancada ruralista estava tentando aprovar no Congresso. Essa busca por uma ação ambiental de governos europeus, principalmente, ela vem crescendo, vem crescendo essa pressão para que governos europeus tomem uma atitude. Agora, como eu já adiantei em outras vezes, o boicote ele pode acontecer de 3 maneiras. Os consumidores podem decidir não comprar mais produtos brasileiros.
Os importadores, as grandes redes de supermercado na Europa podem também decidir não comprar produtos brasileiros, ou seja, nem ofereceriam esses produtos aos consumidores, e o boicote ele pode partir de governos europeus que vão ou impedir a importação de produtos brasileiros ou sobretaxar a importação desses produtos com a aplicação de tarifas aduaneiras sob a alcunha ali de uma reparação climática ou constituição de algum fundo climático, algo do tipo. Mas veja, o consumidor, no final, é quem tem esse poder. E se os supermercados, as redes atacadistas, as redes importadoras já percebem essa tendência, certamente elas vão, independente de qualquer posicionamento do governo, né, de cada país, elas podem simplesmente decidir por não comprar produtos brasileiros, porque não querem ter a sua marca associada a um país que tem problemas ambientais. Recentemente, só para exemplificar essa situação nossa internacional, que é muito ruim, a Índia vem passando por uma situação muito delicada em relação ao Covid e ela contou, né, vem contando com a solidariedade de uma série de países que estão enviando oxigênio, estão enviando equipamentos, medicamentos para a Índia. Isso não aconteceu recentemente no Brasil, quando nós estávamos numa situação ainda pior do que nós nos encontramos hoje. A única solidariedade que me recordo agora que veio foi o fornecimento de oxigênio por parte do governo da Venezuela, mas não houve nenhuma coalizão internacional, nenhum movimento internacional nesse sentido. Então, veja, essa péssima imagem que a gente tem no exterior, ela só vem agravar esse tipo de descaso que o governo federal ele tem para com as questões ambientais. Como bem diz a carta, né, aberta que foi divulgada essa semana, o discurso do governo brasileiro no Fórum do Clima foi numa determinada direção, mas o Congresso ele caminha em outra direção, ou seja, medidas, né, que permitam a passagem da boiada, como ficou assim caracterizado, que essas medidas elas sejam tramitadas. Enfim, não é ainda um projeto que está aprovado. Ele já era para ter sido votado, a votação foi suspensa por conta das críticas, mas é sempre bom a gente ficar atento, porque efetivamente existe um movimento para legalizar a madeira ilegalmente extraída, para legalizar terras griladas, ou seja, não há fundamentalmente nenhum movimento do governo ou do Congresso no sentido contrário para impedir que isso aconteça. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente às sextas. Você pode conferir as nossas conversas semanais em nosso portal jornal.usp.br ou ainda no canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até semana que vem. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.